Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz 2023, saúde, muito estudo, todo dia estudando os livros seguros, todo dia fazendo reflexões para a sua reforma íntima, para ser uma pessoa educada, uma pessoa do bem, uma pessoa servidora de seu Criador, Deus, e seguidora do seu Mestre, do seu orientador, Jesus Cristo. Marcelo Paes Barreto, aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Tudo que está no planeta Terra e que vem das leis naturais de Deus, é jurídico divino, porque Ele fez as leis para nós estudarmos e cumprirmos essas leis. É aí que estaremos construindo um ambiente de verdadeira regeneração, de verdadeira paz, quando as mudanças começarem de dentro de nós. Quando instalarmos aqui dentro o reino do Senhor e de nossos pensamentos, nossas ações, de nossos sentimentos, só saírem o cumprimento das suas orientações, das suas leis, dos seus ditames. Hoje nós faremos aqui o que eu fazia com os meus alunos de direito, 40 anos dando aula, desde 1974, dando aula de moral e cívica, organização social e política do Brasil, e depois o direito constitucional, o direito civil, cumprir as regras civis. Hoje nós vamos fazer aqui, com a doutrina espírita, as 5 obras básicas, estudadas aqui, Justiça Divina, pelo Espírito Professor Emanuel. Nós vamos fazer um aulão, mas só embasados em livros seguros. E depois daremos uma prova. Como não estamos na faculdade, não poderemos dar a prova a cada um de vocês. Vocês é que vão fazer a prova de vocês, as reflexões, para saber se estão no caminho da educação moral e cívica, no caminho da educação ética, da educação do amor, da caridade, de filho de Deus. Vamos começar. Eu preparei aqui uma aula, um aulão, com a lição 23, na luz da reencarnação. Trazes hoje as vísceras doente, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Nós vamos estudar aqui a lei de Deus, a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, as programações para voltarmos, através de reencarnações, à escola do planeta Terra, como alunos reprovados, a maioria, para refazer os estudos, retificar os nossos erros, ressarcir os danos causados a nós, à sociedade, aos irmãos, e nos endireitarmos em suas leis. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Nada fica fora das leis.
É isso que você vai ler se você resolver estudar de 1 a 4 horas por dia o livro dos Espíritos. Na sequência, trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Olha como que estudar é bom, alerta a todos nós. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia, contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulando com os prantos dos infelizes. A maioria de nós hoje cai nas malhas do consumismo, do materialismo selvagem. A maioria de nós está atrás de dinheiro, de poder, de fazer mal aos outros, de falar mal dos outros, de cultivar a intolerância, as brigas, o ciúme, a inveja. Tudo isso nós estamos fazendo dentro das famílias. E o pior, dentro das religiões. E o pior, seguindo a política que está por aqui, que não é a política escrita por Deus. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Vejam como é que nós estamos estudando o mecanismo, a engenharia criada por Deus para as reencarnações. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Ninguém vai um passo à frente sem acertar os passos do passado e do presente. Ninguém. Ninguém consegue fazer um futuro melhor de felicidade se não acertar os seus erros, se não desamarrar as correntes que estão amarradas nos seus pés aos atos do passado. Perfeição é a nossa meta, para isso nós fomos criados. Reencarnação é o caminho criado por Deus. É um caminho pedagógico, é um instrumento de profunda pedagogia para ser aproveitado pelos seus filhos na escola. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. A beleza do professor Emanuel na mediunidade segura, porque nós não estamos mais precisando de outras mediunidades, nós estamos precisando estudar para nos corrigir. A beleza do Espiritismo é explicar como funcionam as leis de Deus, para que nos enquadremos nelas. Nós temos que aprender a nos enquadrar nas leis. E somente nos enquadrando nas suas leis, poderemos visualizar o futuro feliz, porque de forma correta estaremos caminhando, progredindo. Outra lição que faz parte do nosso aulão. E vocês vão se preparando para a prova. Desligamento do mal. Antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente, acordada perante a lei, não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se
dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Libertar-se com os compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. As trevas se organizam. São empresas do mal muito bem organizadas para fazer o mal, para vender bebidas, vinho, cachaça, cerveja, para incentivar a nós o consumismo, para incentivar a usar armas, comprarmos armas, revólveres, metralhadoras, para incentivarmos a negar a ciência, para incentivarmos-nos a voltarmos às ditaduras, ao estado de exceção ao direito. O mal, as trevas estão toda hora batendo a nossa porta. Toda hora. Se nós não estudarmos e passarmos a orar muito, com firmeza no conhecimento da verdade, e nos vigiar, toda hora nós vamos falir. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste e coopera quanto possível para que seja ele talhado à feição de câmara corretiva, na qual se regenere e ao mesmo tempo se isole das sugestões infelizes, capazes de lhe arruinar os bons propósitos. Então nós temos que voltar a reencarnar, estudar tudo de novo, passar a compreender o ensino das leis, assimilar esses ensinos, começar a praticar diuturnamente, orando, vigiando e praticando, para não dar margem a quedas terríveis, novamente nos erros. Vejam vocês, como pode uma pessoa não querer tomar as vacinas? Uma pessoa que não toma as vacinas, ela está fazendo um contrato com as trevas. Uma pessoa que compra armas, munições, está fazendo um contrato com as trevas. Vai ter consequências graves para ele. E quando ele passar pela morte, porque é a coisa mais certa que tem, ele passa pela morte, mas o espírito continua com todas as suas experiências, ele vai ter que prestar conta, vai ter que assumir a responsabilidade dos seus atos e retornar. Por isso que muitos vêm de forma mais rigorosa, porque quem não aprendeu pelo amor vai aprender pela pedagogia da dor. Patronos da guerra e da desordem que esbulhavam a confiança do povo escolhem o próprio encarceramento na próxima encarnação, em idiotia em que se façam despercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Aqui está o exemplo desses governantes que querem guerrear, matar os povos, escravizar os povos, explorar os pobres e oprimidos. Olha como é que vai ser a volta deles. Tribunos ardilosos da opressão e caluniadores empeçonhados pela malícia pedem o martírio silencioso dos surdos mudos, em que se desliguem pouco a pouco dos espetaculares do crime, a cujo magnetismo degradante se renderam inconscientes. Todos vão ter que pagar.
Aí está a beleza do Consolador prometido, da doutrina espírita. Cantores e bailarinos de prol, irmanizados a organizações corrompidas, suplicam em berços na garganta ou pernas cambaias, a fim de não mais caírem sob o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envileceram as energias do amor imploram olhos cegos e estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio dos malfeitores, que um dia elegeram por associação irmãos de lutas mais íntimas. Criaturas insensatas que não vacilavam em fazer a infelicidade dos outros, solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados que os afastem dos quadrilheiros da sombra, com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta, que provoque repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. Ninguém fica fora da responsabilidade de reavaliar suas obras. Esse é o papel fundamental da doutrina espírita. Não é mais escrever livros, não é mais ficar dando ouvidos ao sensacionalismo mediúnico. É estudar para nos reformarmos, para começar o recomeço de dentro de nós para fora, como alunos competentes, ajudando a limpar as nossas casas, nossa sociedade, ajudando a todos os nossos irmãos a compreenderem que só o amor faz com que nós possamos subir os degraus da perfeição. E esse amor está nas obras de Deus, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados, guardados, compreendidos e praticados. Ninguém consegue isso sem que faça de 1 a 4 horas por dia de estudos, sem que leia o mesmo livro 6, 5 vezes. Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se trazes alguém contigo, portanto, essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade, como sendo a luz de uma bênção, para que todos nós que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Tem muita gente que obsidia a ele mesmo, querendo ser o sabichão, querendo entender tudo, querendo dar aula de espiritismo, querendo fazer palestras. E aí também se juntam os malfeitores no processo terrível de obsessão, incentivando a metidez à besta, o orgulho, a vaidade, as coisas terríveis que o materialismo nos oferece. E vamos perdendo as oportunidades das reencarnações, que servem para os alunos reprovados voltarem ao caminho de alunos competentes, ao caminho de alunos do bem. Vejam vocês quanta coisa que temos que estudar, quanta coisa que temos que estudar. Mais uma lição do nosso aulão.
É uma reflexão profunda, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Divina presença. Quando nascestes na terra, vejam vocês que nós estamos seguindo um roteiro pedagógico para mostrar como é importante estudar os evangelhos de Jesus, estudar as obras básicas do Espiritismo, estudar esses 150 livros aqui, todos já lidos por nós, várias vezes. Desde 1968 que nós estudamos todo dia, no mínimo 4 horas, relendo livros, fazendo reflexões, programando as nossas retificações, corrigindo nossos erros, procurando melhorar enquanto é tempo a nossa vida diante de Deus, renunciando aos prazeres do materialismo incompetente, abusivo, negligente, mentiroso, para sermos um servo do Senhor, para sermos um bem-aventurado de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso orientador divino. Quando nasceste na terra, assemelhavas-te ao pássaro semi-morto, que a tormenta arremessa em esquecida concha da praia. Mas apareceu sobre-humana ternura num coração de mulher, e foste, pelas maternas mãos, levado e alimentado milhares de vezes, simplesmente por amor, a fim de recuperares a consciência. Quando o véu da ingenuidade infantil te empanava a cabeça, afligindo os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que te fugia no olhar e entregou-te a riqueza imarcessível da escola. Então, na reencarnação, nós temos o prazer pedagógico de nascer naquela família que foi programada no mundo espiritual, para ali recebermos as lições primeiras, ali recebermos as setas mostrando os caminhos corretos da vida. Depois vamos para as escolas, aonde deveremos nos tornar os melhores alunos, porque os professores querem tirar de nós, ajudar a tirar de nós os vícios do materialismo hipócrita, para nós construirmos dentro de nós as pedras preciosas do cristianismo redivivo. Mas isso depende do esforço de cada um de nós. Nos dias da primeira mocidade, quando o caráter que te brilhava nos gestos e integraram-te a vida nos dons do trabalho, na enfermidade, quando muitos duvidaram da tua capacidade de reerguimento, o médico verificou que uma força sublime te atuava nas mais íntimas células e estendeu-te confiante o remédio eficaz. Nas horas difíceis de incompreensão, ouvistes, em meio das próprias lágrimas, inarticuladas canções de conforto e esperança, exortando-te a paciência e a alegria. Por onde segues? Por onde segues? Assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. O que vai clarear os seus pensamentos é o estudo das leis de Deus. Para, meus amigos e minhas amigas, de fazer do seu celular coisas terríveis que vocês estão fazendo com a doutrina da religião.
Parem com isso, estudem, se reformem. Às vezes você não conhece a matéria, por que você quer dar aula? Só pode dar aula quem conhece a matéria, quem estudou muito, quem se reformou. Para de querer enganar os seus semelhantes. Ou você prefere na próxima vir cego, surdo e mudo, para ver se aprende o que não aprendeu nesta. Por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofres, é o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. E se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. Jesus nunca nos deixa. Jesus e a sua equipe estão governando o planeta Terra há mais de 40 milhões de anos. E ele mesmo veio aqui há 2000 anos mostrar as bases do verdadeiro caminhar seguro para Deus. Ele veio mostrar que nas leis de Deus não há espaço para a violência, para a ignorância, para a preguiça, para a mentira. Nós não podemos abraçar a mentira de certos políticos, não podemos abraçar a mentira de certos fazedores de palestras, de certos sermões. Não podemos. Nós temos os livros seguros para estudar. Então vejam por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofres, é o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que corrige. Se vacilas, é o braço que sustenta. E se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. Aprendamos a orar, a vigiar, a ocupar o nosso tempo, a sermos otimistas, esperançosos, porque temos certeza que Deus é que comanda tudo. Nele, como o fruto na árvore, e se caíste tão fundo que todos os afetos te acham abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa, recorda que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate. Porque nunca estiveste distante da presença de Deus. Deus nunca nos deixa sozinhos, somos seus filhos. Somos seus filhos. Somos as inteligências que ele criou para, pelos seus esforços, estudarem as matérias, as leis, e pelos seus esforços subirem os degraus responsavelmente da perfeição. A última lição desta grande aula. Sentenciados. Sentenciados, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. A face de nossa destinação é suprema felicidade, a suprema felicidade. Todos estamos intimados ao bem, todos. Impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Endereçados à educação e policiados pela justiça. Tudo que nós pensamos, fazemos, realizamos, mesmo escondido, nós vamos responder perante a justiça divina e vamos ter que nos submeter
as novas corrigendas nas próximas reencarnações pedagógicas. Jesus, o divino penologista, exortou-nos convincentemente: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele veio mostrar que na lei de Deus não há espaço nenhum para a vingança, para a violência, a intolerância, a agressividade, para o ciúme, a inveja, que tudo isso são atos violentos. Para o desprezo que a religião faz com as pessoas mais velhas, para o desprezo que as pessoas fazem com todos nós. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido a alguém é o abscesso reclamando o dreno adequado. Olha que estudo sobre a reencarnação. O vício é a fístula corruptora, esperando remoção da causa que a produz. E a delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica em prêmio de morte, em prenúncio de morte. Espousar revolta e vingança seria expor o próprio sangue a infecções perigosas. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, esposar, abraçar, que é o que estamos mais fazendo. Revolta e vingança seria expor o próprio sangue a infecções perigosas, entrando voluntariamente nas faixas destrutivas da enfermidade. Tolerância e perdão, por isso, constitui profilaxia e imunização infalíveis. Nós só fazemos isso se estudarmos Jesus Cristo de 1 a 4 horas por dia. Diz Allan Kardec, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Tudo explicado nas obras da doutrina espírita, se for estudada com competência, com coragem. Esparge desse modo as vibrações confortativas de prece sobre todo aquele que caiu ao longo do mal, no logro do mal. O caluniador está sentenciado à repressão da própria língua. O desertor está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo. O ingrato está sentenciado ao arrependimento tardio. O ofensor está sentenciado ao ferrete da consciência. O criminoso está sentenciado a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Além disso, cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos com o remorso da quebra, com o remorso de quebra. Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Não precisa indicá-lo a esse ou aquele castigo perante a barra dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro dele mesmo. Queridos amigos, vejam a aula, o aulão que fizemos em torno do assunto justiça divina, lei de causa e efeito. A mecânica, a engenharia mecânica da reencarnação, as penas futuras, a busca da perfeição e da felicidade, a educação de cada um de nós, as oportunidades que temos. Ninguém no planeta
fica fora dessas oportunidades, porque é um planeta escola, é um planeta que vai mudar de estágio para o mundo de regeneração daqui a 1000 anos, quando nós que estamos aqui fomos os primeiros a sermos educados, responsáveis, competentes no caminho do bem seguro, no caminho jurídico divino seguro para a perfeição. Não tem saída. Ninguém fica fora do processo jurídico divino, do verdadeiro processo. O processo que está nas leis de Deus, no Estado democrático de direito divino. Todos só atingiremos os degraus da perfeição quando nós estivermos, por consciência responsável, praticando os atos perfeitos da vida. Não como escravos de espíritos, não como escravos de mundo materialista, não, mas seguindo as leis que estudamos e compreendemos e que estamos aplicando em nós, em primeiro lugar. Vamos terminar esse aulão com a última lição de Emmanuel neste livro maravilhoso. Diante do tempo, contempla o mundo a que voltastes, mediante a reencarnação, para resgatar o passado e construir o futuro. Sol que brilha, nuvem que passa, vento que ondula, terra expectante, árvore erguida, fonte que corre, fruto que alimenta e flor que perfuma, utilizam a riqueza das horas para servir. Aproveita igualmente os minutos para fazeres o melhor por você. Estudar de 1 a 4 horas por dia, todo dia. Se reformar, mesmo que devagarzinho, mas se reformando, se educando, se enquadrando nas leis de Deus e se tornando um bem-aventurado com a segurança jurídica divina do ensino da verdade. Só fazendo para com todos aquilo que gostaria que fizesse para com você. Perdeste nobres aspirações em desenganos esmagadores? No entanto, as esperanças renascem no coração dilacerado, à maneira de rosas sobre ruínas. Perdeste créditos valiosos na insolvência passageira que te aflige o caminho? Todavia o trabalho dar-te-á recursos multiplicados para conquistas novas. Perdeste felizes ocasiões de prosperidade e alegria à vista da calúnia, com que te ferem? Mas no culto da tolerância removerás a maledicência, demandando níveis mais altos. Perdeste familiares queridos que te largaram à solidão. No entanto, recuperá-lo-ás, tão logo consigas sazonar os frutos do entendimento na esfera da própria alma. Perdeste afetos sublimes na fronteira da morte. Todavia verás todos eles um dia, quando te sentires de espírito libertado nos planos da grande luz. Perdestes dons preciosos na enfermidade que te flagela, mas o próprio corpo físico é santuário que se refaz. Observa, contudo, o que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo, porque o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Queridos amigos, conseguimos fazer um aulão aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Conseguimos trazer para vocês nada nosso, mas
um resumo de professor que tira dos livros seguros o material para as vossas reflexões e as vossas ações no caminho novo da reforma íntima, da reforma moral, de aprender a fazer a caridade com você, com o próximo, com o mundo todo que está à sua volta, de aprender a ser respeitador e cumpridor das leis de Deus e das leis que estejam em vigor no estágio democrático de direito de países organizados como o nosso. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Tudo de bom nesta encarnação para todos vocês e todos nós. Muito obrigado pela atenção, sempre no Instagram, no Facebook e no YouTube. Grande fraternal abraço.